Boa tarde, graça e paz. Eu tenho uma pergunta a fazer, falando de Bíblia. Me responde aí, Pastor Paulo. É verdade que a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo? Responde aí, Pastor Paulinho. Graça e paz. Então, meus amigos, a pergunta do meu irmão Alexandre, aqui do Rio de Janeiro, é: a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo? Essa é uma dúvida de muita gente em muitos lugares, tanto aqui no Brasil e fora do Brasil. E, na verdade, as pessoas têm a ideia de que Saulo, aquele que é apresentado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, que tem as cartas de autorização para perseguir os que são do caminho, porque até ali, naquele momento, eles ainda não eram chamados de cristãos, ou seja, de pequenos cristos, mas eles eram o povo do caminho, eram o povo do Senhor, eram os apóstolos e a igreja de Cristo Jesus, e Saulo respirava ameaças contra eles, tendo dentro da corte de autoridade dos judeus as cartas de autorização para matar aqueles que fossem encontrados adorando ao Deus único e verdadeiro e também a seu Filho Jesus Cristo. Só que essa dúvida se tornou popular porque as pessoas estão desassociando Saulo de Paulo. Como assim? Deixa eu te explicar, ou tentar te explicar. A Bíblia explica, então, falando de Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, verso de número 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. Não tem duas pessoas aqui, tem uma única pessoa que é chamada de forma diferente em uma situação ou outra. Por quê? Porque o nome Saulo vem da raiz hebraica, que é do mesmo nome de Saul, ou seja, Shaul. Curiosamente, é da mesma tribo Paulo, que foi da tribo do primeiro rei de Israel, Saul. Já o nome Paulus é do grego. Esse era o seu nome social. Quando Paulo estava entre os hebreus, Paulo era chamado de Shaul, ou de Saulo, como foi traduzido para nós. Quando ele andava no meio social entre os romanos, entre os gregos, entre as outras partes que nós chamamos de gentios ou de goim, então o que acontecia? Ele era chamado de Paulo. Ou seja, criou-se um mito no meio do povo, por conta do seu histórico passado de perseguição à igreja, de que o Saulo era um e o Paulo era outro. Mas, na verdade, Lucas vai matar essa charada, vai jogar por terra essa dúvida, dizendo que Saulo também chamado de Paulo. Ou seja, ele é uma única pessoa, só que ele tem uma maneira de se apresentar entre os judeus e também de se mostrar para os do meio social. E não há pecado nisso. Por quê? Porque existe um outro nome citado na Bíblia, e eu não vou falar a referência para você poder procurar quando chegar em casa, para aguçar a você, que é o nome de Silas, que foi companheiro do apóstolo Paulo. E em outros lugares ele é chamado de Silvano. E aí você vê que isso é comum entre os hebreus, ter um nome sinagogal e ter um nome social. Respondendo à pergunta do amigo Alexandre, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente, então, Paulo nunca teve problemas em voltar a ser Saulo, porque quando chegava no sábado, ele falava da palavra do Senhor entre os judeus, sendo Shaul, sendo Saulo. E quando ele estava entre os gentios, era o mesmo Shaul, só que agora apresentado como Paulo, falando das verdades de Deus. Ou seja, isso não é novo, isso é antigo. E era meu companheiro de nome. Ele já falava de Bíblia. Então, querido, tirando a dúvida, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso de número 9, mata e sana toda a dúvida. Saulo é o mesmo Paulo, ou seja, ele nunca mudou o que era. Em termos de pessoa, em termos de caráter, de personalidade, sofreu a grande transformação por meio do encontro com Cristo
E assim como ele era zeloso pela lei do Senhor no passado, continuou zeloso pela palavra de Deus, sendo o maior bandeirante do evangelho, o maior embaixador em prisões, em praças, em tudo quanto era lugar que ele chegava, ele era o cara. E eu vou dizer para você, ele era o cara mesmo, porque ele descia entre os árabes e falava árabe, descia entre os judeus e falava hebraico, descia entre os gregos e falava lá o koiné, ele passeava, transitava, era um homem muito eloquente, cheio de poder de Deus, e a gente criou esse mito de que ele tinha maior medo de voltar a ser Saulo, mas ele era a mesma pessoa, Saulo e Paulo, ok? Deus abençoe sua vida, um grande abraço para o meu irmão Alexandre, que fez essa pergunta, e eu quero aqui agradecer a todos os meus amigos e irmãos que estão inscritos no canal. Continue enviando a sua pergunta, continue enviando o seu vídeo de 30 segundos para que a gente possa responder. E a pergunta só será válida se você enviar por meio de vídeo. 30 segundos. Eu sou fulano de tal, estou aqui da cidade tal, e a minha pergunta para o Falando de Bíblia é tal. Responde aí, pastor Paulo Nascimento. E nós, com muito carinho, vamos receber a sua pergunta e aqui, Falando de Bíblia, vamos responder a você e a muitos outros inscritos e também que participam visitando no nosso canal, que ainda não estão inscritos. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, compartilha com alguém Falando de Bíblia.